Os pés de Cristo são beijados, e por nós desejaríamos beijá-los. E da mesma maneira os pés dos apóstolos são lavados e os pés dos apóstolos são reverenciados. Mas quanto aos príncipes, apenas de um eles devem beijar o pé, de São Pedro. Isso quer dizer o quê? Que eles devem se submeter a São Pedro, na fé e na moral. Um outro ponto, 11º, que o nome do Papa é o único nome no mundo. Com isso ele quer dizer que apenas o Papa, aquilo que eu havia dito, apenas o Papa pode dizer que é infalível. Não por mérito próprio, obviamente. Cumpridas certas condições, ele é infalível e proclama coisas infalíveis, mas por virtude do Espírito Santo e por virtude de participar da natureza de Cristo, por agir como Cristo. O ponto 17, de que nenhum livro ou capítulo será considerado canônico sem sua autoridade, que é um ponto que volta séculos depois dessa problemática toda, com a Reforma Protestante. 22º ponto, que a Igreja Romana nunca errou, nem errará por toda a eternidade, e que tem, por isso, as Escrituras como testemunha. A infalibilidade da doutrina da Igreja. E infalibilidade que significa também eternidade, pois aquilo que é verdadeiro, genuinamente verdadeiro, é também eterno. 23º ponto, que o pontífice romano, se tivesse sido ordenado canonicamente, é inegavelmente feito santo pelos méritos de São Pedro. Santo Enódio, bispo de Pávia, é testemunha e muitos santos padres concordando com ele. De tal maneira está contido nos decretos de São Símaco, o Papa. E aqui é um ponto muito curioso, porque quem quer que olhe a lista de papas vê que até certa altura os papas eram todos declarados santos, depois não mais. Mas o ponto específico aqui de São Gregório VII é que ser inegavelmente feito santo pelos méritos de São Pedro significa que os atos dele são inegavelmente os mesmos atos de São Pedro. Quando o Papa age corretamente, age unido com a Igreja, ele age por São Pedro. E o Papa e São Pedro são um só e devem ser respeitados, reverenciados da mesma maneira. E por último, desse resumo da lista, o 26º ponto, que aquele que não está em paz com a Igreja Romana não será considerado católico. Um ponto que se relaciona profundamente com aquela das investiduras e que até hoje é válido. E se reflete naquilo que eu havia dito acerca dos presidentes, dos monarcas atuais. Aqueles que não estão em paz com a Igreja Romana, seja porque eram católicos e rejeitaram a fé ou abandonaram a fé, ou porque nunca foram católicos, esses que não estão em paz com a Igreja Romana não podem ser considerados católicos. E até aqui, até esse ponto histórico específico que eu estou tratando, a doutrina social não tinha o corpo, o tamanho, o volume que hoje ela tem. E, ao que me parece, o que determinou a criação no sentido estrito, né, o que determinou que a doutrina social pudesse ser escrita como nós a conhecemos hoje, foi a definição do dogma da infalibilidade papal. Porque esse era o dogma fundamental que precisava ser lançado para que a doutrina social se desenvolvesse. E isso por motivos majoritariamente ruins. Porque, bom, antes o Papa era infalível, como ficou provado aqui. São Gregório VII já assim acreditava, e quando ele diz que o Papa é feito santo pelos méritos de São Pedro, quem quer que seja eleito Papa, ele está refletindo essa verdade também, que desde São Pedro se considerou que o Papa era infalível, dentro de certas condições, obviamente, mas infalível. Então, o dogma, quando ele foi definido, ele não estava criando uma nova verdade, ele estava apenas reafirmando a mesma verdade de sempre. E o fato de ser necessário que essa verdade precisasse ser reafirmada deixa muito claro para nós algumas coisas, que, em primeiro lugar, a doutrina da Igreja é verdadeira e que o Papa, em certas condições, define a verdade sem que qualquer pessoa tenha autoridade para contrariá-lo, porque ele foi constituído pelo próprio Deus acima de todas as autoridades terrenas. Mas, ao mesmo tempo, a definição desse dogma mostra para nós que hoje os homens não mais veem a Igreja como divina, não veem mais o Papa como algo mais do que um mero homem ou que um mero líder político, e que no máximo o Papa seria um monarca da Igreja. E pela definição ter sido feita, isso denuncia para nós que a Igreja já não está mais em unidade com os estados e as sociedades, e ela é rejeitada
pelos estados e as sociedades, e que agora ela fala para os estados e para as sociedades com a autoridade de Deus a eles, sem dúvida, mas fala para eles, e se eles ouvirem e aceitarem, eles serão salvos, senão eles se condenam a si mesmos. E agora, e a definição do dogma deixa isso muito claro, que a igreja ela se coloca, talvez como nunca antes, na posição do profeta Isaías, que anuncia a mensagem da salvação, anuncia e chama os homens à correção dos seus caminhos com autoridade divina, mas ela não fala mais de dentro das sociedades. A igreja foi expulsa das sociedades. Ela fala agora aquelas sociedades que a rejeitaram. E ela fala de fora, ela se dirige às sociedades. Ela fala para as sociedades, na esperança de que as sociedades ouçam e na esperança de que as sociedades corrijam seus caminhos. E ela fala como pai que fala a um filho rebelde. E que às vezes, tamanha rebeldia do filho precisa lembrar ao filho quem é que fala, com que autoridade fala. Da mesma maneira faz a igreja. Quando ela lembra ao ocidente rebelde quem é ela, quem é a igreja e quem é que a constituiu, que é o próprio Deus, bem como que a sua autoridade é maior do que todas as outras. Então, a doutrina social da igreja, por sua própria existência, denuncia e anuncia que os homens estão longe de Deus e que precisam se converter. E que essa conversão passa pela mudança das suas ações, pela mudança do modo como vivem em sociedade. E essa é, muito resumidamente, a história, ou poderíamos dizer assim, a pré-história da doutrina social da igreja e o sentido da doutrina social da igreja. Era isso. Muito obrigado. Alguma pergunta? Eu queria que tu pudesse explicar um pouco a diferença entre o que seria o Estado cristão e o Estado islâmico, porque no islamismo há a confusão da teocracia, né? Talvez poderia falar um pouco. Porque a doutrina católica não adere a uma teocracia, né? O ponto central dessa palestra toda, e é bem na verdade o ponto central de todo o desenvolvimento doutrinário da igreja e o ponto central de toda a vida da igreja é o mistério da encarnação. E o mistério da encarnação, como vocês perceberam, ele, em primeiro lugar, é um mistério, e é um mistério que coloca em união duas coisas que são, por assim dizer, inconciliáveis à nossa razão: a natureza divina e a natureza humana. Com base nisso, nós podemos entender que a igreja, como foi explicado, tem uma natureza divina e humana, e que dentro da igreja existe essa fina tensão entre aquelas coisas que são humanas e as coisas que são divinas. As coisas políticas, as coisas históricas, o Estado, ele é puramente humano. Puramente humano em que sentido? Ele é humano. Ele partilha da natureza humana. Os males da natureza humana, a condição humana é partilhada pelo Estado. E nós não podemos admitir de nenhuma maneira que esse Estado seja considerado como se não fosse humano, como se ele fosse divino. E por que eu digo isso? Porque quem quer que estude história antiga vai ver que Alexandre o Grande, que Júlio César, os grandes imperadores, os impérios antigos, todos eles se consideravam impérios que eram criação divina e imperadores que se consideravam deuses. E essa confusão entre as coisas divinas e humanas, que é própria da heresia dos monofisistas, né, ela não tem qualquer parte na igreja. Muitas vezes alguns católicos, no desejo de salvar todas as coisas, que é um desejo legítimo, né, de levar a mensagem de salvação, eles chegam à conclusão de que a igreja e o Estado precisam de alguma maneira se confundir. Ou mesmo que não cheguem a essa conclusão, acabam adotando algumas premissas práticas disso. Então, qual é o ponto da pergunta do Daniel, né? Qual é exatamente a relação entre a igreja e o Estado?
E por que a relação entre a igreja e o Estado não é uma relação... não significa que o Estado deva ter uma religião oficial, ou que o Estado deva ser controlado pelo Papa, que seria o exemplo mais claro de um líder espiritual que tem poder temporal. Para a igreja, para a doutrina social da igreja, o que o Estado tem de fazer é observar a fé e a moral da igreja. E isso significa muitas coisas. Em primeiro lugar, o Estado precisa compreender qual é a fé e a moral da igreja. E quando se fala de fé e moral da igreja, não se está dizendo que o Estado precise tomar a fé e a moral da igreja como sua fé e sua moral. Não sei se vocês estão entendendo, mas um exemplo prático. Se o Estado, ao seguir a fé e a moral da igreja, pega todos os princípios morais e condena como crimes todos os pecados, ele está errando. E a igreja considera que isso é um erro, porque existe uma distinção entre aquilo que é pecado e aquilo que é crime. E qual é a distinção? É exatamente a distinção entre aquilo que é necessário para a salvação, que é o cumprimento da fé e da moral da igreja, que deve direcionar o Estado, e aquilo que é necessário para criar as condições para que a igreja atue. A relação entre o Estado e a igreja, então, ela não é uma relação confundida. O Estado e a igreja, eles não podem existir em confusão. Nunca existiram, na verdade, e nunca existirão, mas às vezes parece que deva ser assim. Mas a relação entre o Estado e a igreja, ela é uma relação de união não confundida. Como? O Estado, se ele observa a fé e a moral da igreja e cumpre aquilo que está na doutrina social da igreja, é precisamente isso que significa seguir a fé e a moral da igreja, ele vai ter um fim, ele vai buscar um fim, o bem comum. Isso ficará mais claro, com muito mais clareza, na terceira palestra. Mas buscar o bem comum, de maneira bem resumida, é buscar criar as condições que auxiliam a salvação, que auxiliam ao homem viver uma vida em virtude e buscar a santidade, ou seja, criar condições. Quando o Estado busca verdadeiramente isso, e é isso que significa precisamente que ele submeta a fé e a moral da igreja, ele reconhece duas coisas. Uma, que embora ele não possa salvar ninguém, primeira coisa, o Estado não pode salvar ninguém, ele pode, por outro lado, auxiliar a igreja na salvação das almas. Então ele tem um papel secundário. Não é como se nada que o Estado fizesse, como se tudo que o Estado fizesse não aprovesse em nada a igreja. Nós sabemos muito bem que se as leis são rígidas, são justas e são bem colocadas em prática, são colocadas em prática de maneira adequada, os homens tendem a se afastar da injustiça e a buscar a justiça. Se um assassino é justamente condenado e se todo homem sabe que se assassinar será condenado, a quantidade de assassinatos diminui drasticamente. Então, é isso que significa o Estado, a relação do Estado com a igreja e o que significa um Estado cristão. É um Estado que não adota a fé católica como única fé e expulsa todas as outras, mas segue a fé católica no sentido de reconhecer a sua própria finalidade e de buscar essa sua própria finalidade, qual seja, buscar criar essas condições para que o homem viva em virtude e então para que a igreja atue e que os homens vivendo em virtude, viver em virtude é uma condição necessária para a santidade, vivendo em virtude, busquem a santidade. O Estado Islâmico, por outro lado, ou a teocracia islâmica, ou a teocracia calvinista, ou o que os puritanos tentaram fazer nos Estados Unidos inicialmente, ou o que ainda, nós poderíamos considerar o que os marxistas tentam fazer, o que os liberais tentam fazer, é colocar sobre o Estado o poder de salvação das almas. O Estado Islâmico, o Estado muçulmano, ou um exemplo mais próximo de nós, o governo de Calvino em Genebra. Quando Calvino institui o governo em Genebra, ele faz exatamente isso que eu falei que a igreja não aceita, o quê? Colocar as leis morais, todas, absolutamente todas, como crimes. Então, disso algumas injustiças claras aparecem. Por exemplo, uma criança que respondeu mal à mãe é amarrada no poste e é punida amarrada no poste por 3 dias. Um sujeito que foi pego embriagado é açoitado em praça pública. Quer dizer, se embriagar
por si só, não é para ser um crime. É certamente um pecado se embriagar, beber além da conta, mas num Estado teocrático, perde-se a justa medida entre aquilo que é crime e aquilo que é moral. Precisamente porque o Estado adota para si a função de salvação das almas e não reconhece o seu próprio fim. Então, essa é de maneira sucinta a diferença. Alguma pergunta mais? Aqui, o senhor comentou a pré-história da doutrina social, no entanto, o senhor não comentou se houve desenvolvimento na Idade Média, ou o senhor vai deixar isso para as próximas palestras? E desenvolvimento durante a Idade Média? Bom, infelizmente por causa do tempo não tem como, mas assim, existe a doutrina social, ela vai se desenvolvendo aos poucos, os fundamentos da doutrina social vão se desenvolvendo na própria dificuldade de manter a boa relação da igreja com os estados. Tanto é que, depois dessa querela da querela das investiduras, o conflito continua no Sacro Império Romano Germânico. E depois, um pouco tempo depois, quando surge a Reforma Protestante, começam a surgir os primeiros teóricos do nacionalismo, por exemplo, Maquiavel, que advoga a separação completa da igreja e do Estado, como se o Estado não tivesse nada a ver com a igreja, como se o Estado não pudesse, de maneira nenhuma, buscar alguma coisa que servisse à igreja. Com a Reforma Protestante isso se agrava mais ainda. E se agrava de duas maneiras. Teoricamente, aqueles que seguem mais a linha de Lutero e dos anabatistas e de alguns protestantes que são mais, como posso dizer, que são que rejeitam mais aquilo que é humano, que querem mais só apenas aquilo que é divino. Por essa via, os estados deixam de perceber como eles podem contribuir para a salvação das almas. E por outra via, que é mais propriamente a via do anglicanismo, a via do calvinismo, os estados adotam para si religiões nacionais. Eles rejeitam a igreja e tomam para si religiões nacionais. Por quê? O que é uma religião nacional? Uma religião que serve ao Estado e que se submete ao Estado. E essa questão vai se desenvolvendo. Os teóricos todos do liberalismo, Locke, Hobbes, os teóricos da Revolução Francesa, e talvez a Revolução Francesa seja o cume dessa situação toda, quando os bispos e os padres, os párocos são assassinados, todos aqueles que tinham alguma relação com a igreja foram brutalmente assassinados, a igreja foi completamente vilipendiada. Até hoje, na França, templos católicos medievais são propriedade do Estado francês. Algumas das mais belas obras católicas são propriedade do Estado francês. Por quê? Porque é o Estado que toma para si o poder e que rejeita completamente a igreja e que toma para si o poder na salvação dos homens. E essa questão progride até hoje. No Brasil, a proclamação da República, ela se deu com bases positivistas. Comte, que é o fundador do positivismo, tentou criar uma nova religião, que ele chamava de religião da humanidade. E era uma religião que estava profundamente imiscuída no Estado. Então, de lá para cá, essas questões se desenvolveram grandemente e, infelizmente, por causa do tempo, não tem como se aprofundar. E, assim, esse ainda é um estudo que eu estou me aprofundando. Esses são alguns pontos mais fundamentais. Mas assim, por esses dois motivos. Tanto porque ainda é um estudo em andamento, quanto por falta de tempo. Os católicos dessa linha libertária que desejam ao mesmo, né, o fim do Estado, que apontam o Estado como grande inimigo da família, né, do indivíduo, como é que eles conciliam esse pensamento com o pensamento da doutrina social? Ou realmente não conciliam? Em primeiro lugar, é impossível conciliar, verdadeiramente impossível. E eu não sei exatamente qual grau de conhecimento eles têm da doutrina social. Normalmente você percebe que existem poucas pessoas que defendem essa ideia. Normalmente são pessoas que defendem mais assim, sem muito aprofundamento, e um aprofundamento simples mostra que isso é impossível, porque a própria igreja sempre considerou o Estado como natural do homem, como desenvolvimento natural do homem, da própria ordem da criação. O Estado de Israel, quando se forma no Antigo Testamento, né, progressivamente os povos, a organização dos povos, a família, como Israel se desenvolve toda de uma mesma linhagem, e como essa linhagem ela toma o poder e se organiza no poder à medida que vai tomando a terra.
Isso tudo é muito natural, muito orgânico dentro das escrituras. E, bom, a melhor filosofia política considera isso também, que é a filosofia política de Platão e Aristóteles, que o Estado ele decorre naturalmente, decorre da natureza do homem, decorre e de uma natureza que, em último lugar, em última coisa, leva o homem a se relacionar a Deus. Porque o fato do homem ser social, o fato do homem buscar a comunhão do outro, significa que ele, vê no outro algo que é necessário, e na comunhão do outro algo que é necessário a ele, tanto é que, quer dizer, a criação feminina, a criação da mulher, ela se dá depois de Adão perceber que todos os animais tinham um par e ele não tinha, e de desejar ter um par. A formação de uma família, a formação de comunidades, tudo isso é natural ao homem. E, em último lugar, isso reflete a criação do homem por Deus, que é feita para ter comunhão com Deus, que é o que o homem atinge ultimamente, né? A vida eterna é a vida eterna em comunhão com Deus. Então, e a ciência política, a pretensa ciência política libertária, ela nega tudo isso, porque ela afirma que o indivíduo é suficiente por si mesmo e que aquilo que é desenvolvimento social não é absolutamente necessário. E ele vê o Estado, os libertários veem o Estado como um mal, mas a bem da verdade o Estado não é necessariamente um mal. O Estado é um desenvolvimento natural e necessário para a organização humana e sociedade, né? Então, assim, irreconciliável, não tem como conciliar. E a bem da verdade eu não sei exatamente como eles contornam esse ponto. Eu acho que eles realmente só contornam, eles passam e deixam para lá. Existe alguma relação dessas investiduras com o que tinha no padroado no Brasil? Existe alguma relação. Eu não sei precisar exatamente qual é a diferença, porque eu ainda vou me aprofundar nessa questão especificamente brasileira, mas o padroado era o imperador escolhendo os bispos também, em alguma medida, escolhendo sacerdotes, colocando sacerdotes em certas paróquias e tal. Então, tem alguma relação, mas eu não saberia precisar exatamente qual a diferença, se o padroado é melhor ou pior. Mas eu acho que pelo fato de não existir mais hoje, talvez o erro seja o mesmo. É uma concessão da igreja. É uma concessão da igreja, né? Tem uma natureza diferente. É uma nação, porque o Brasil herdou de Portugal esse título, digamos assim, da nação católica. E aí o padroado foi concedido ao imperador brasileiro a faculdade de escolher padres para a igreja levar os a bispos, né? Mas não foi... É uma situação parecida com a questão da investidura, mas o objetivo é diferente, né? Porque já que o bispo não tinha uma função civil, né? Mas não seria como se o Papa está longe, mas o imperador está perto, o imperador conhece, a igreja conhece os padres. E o imperador, enquanto católico, serve ao Papa Exato, cumprindo essa função. Seria isso, e não o bispo como servindo ao poder civil. Mas as investiduras, Chão, não entendi muito bem, mas nessa condição, o imperador sagrava os padres como bispos? Não, acho que no padroado não, sabe dizer, Rubinho? Não, nenhum deles. Em nenhuma das situações ele sagrava, não. Ele só alocava, né? Só colocava numa diocese. No padroado ele selecionava os bispos e mandava para uma e diocese. eles eram sagrados e voltavam. Como foi assim com Dom Vital, por exemplo. Né? Foi selecionado pelo imperador Dom Pedro II, foi para a Europa, foi sagrado bispo e voltou para cá, para a diocese de Canindé. Até porque o poder de sagrar ele é próprio da igreja, né? Porque o poder de conceder o sacramento da ordem, ele é próprio da igreja, porque o sacramento da ordem e os poderes que vêm com o sacramento da ordem são poderes de Cristo, do sumo sacerdote, e que são passados para os apóstolos, e apenas para os apóstolos, são poderes espirituais. Então o imperador nunca poderia conceder isso. Tanto é que São Gregório VII diz, efetivamente, que os bispos que foram investidos no cargo de bispo pelo imperador não são bispos, não devem ser obedecidos. Mas a questão do padroado, pelo que o Rubinho falou, é diferente. Desculpa, no padroado também tem a questão de que o imperador ele tinha o poder de não só dizer os bispos, né, para eles serem sagrados lá, mas, por exemplo, ele podia criar e fechar conventos, por exemplo, também, seminários. Tanto até que no Brasil teve uma época que ele fechou tanto Dom Pedro II fechou tanto os conventos, ficou acho que 4 monges só no Brasil todo. Teve uma época que ficou só 4. Mas tem alguma relação, mas aparentemente não é exatamente a mesma coisa.
Alguma pergunta mais? Bom, pessoal, a próxima palestra, como eu Daqui a falei, 2 semanas. daqui 2 semanas, certo? Quarta-feira com o Mendes, Emanuel. Às 19 horas, sobre os principais documentos da doutrina social da igreja. Obrigado, até lá. Tirar uma foto, Daniel? Vamos. Você coloca no chão, tiro pela câmera que eu tinha colocado aqui da última vez. Espero que não.